5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você está ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre livros sobre esportes e competições. Agora roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. Nós voltamos de férias hoje, porque, contrariando as estatísticas, este podcast sobreviveu mais um ano. Hoje nós vamos conversar sobre livros que abordam esportes e competições, sejam esses esportes brasileiros ou estrangeiros, ou até mesmo fantásticos, em um contexto de diferentes multiversos. Porque não podemos esquecer das multipossibilidades que criar novos esportes no contexto de livros de fantasias para adultos ou para adolescentes. Então, ouçam esse episódio com um bloco de notas do lado para ficarem atentos aos títulos e os autores dos próximos livros. Entre os grandes clássicos, nós temos distopias dramáticas como O Clube da Luta, do escritor Chuck Palahniuk. Esse livro ganhou uma adaptação muito boa, que, na minha opinião, ultrapassou o processo de sucesso desse livro e continuará sendo vista por muita gente. E se você não assistiu esse filme ainda, por favor, termina de ouvir esse episódio e vai ver esse filme imediatamente. É uma distopia muito boa de ser assistida, tem muitos valores a sendo apresentados ali que ainda são importantes para a sociedade de hoje. E, infelizmente, esse filme foi um daqueles que virou tutorial para alguns caras, quando na verdade não era isso que o autor queria, sabe? É igual o Psycho Killer, é o psicopata americano, é a mesma ideia. O autor escreveu como crítica, as pessoas interpretaram como tutorial e foram lá e seguiram. Enfim. Outro clássico é A Menina de Ouro, que ficou mais conhecido pela estreia do filme de 2005, também uma ótima adaptação, mas ele é o produto de uma obra literária do escritor F. X. Tolle, publicada pela primeira vez em 88, que conta a história de uma mulher que se tornou uma grande estrela do boxe, superando um histórico de violências que ela sofreu durante a vida inteira. E sobrevivendo num ambiente muito machista, que é o das artes marciais. Mas vocês podem encontrar esse filme dublado em qualquer canto, e eu recomendo vivamente que vocês assistam, apesar de ser uma história extremamente triste. O mesmo autor escreveu vários outros livros sobre boxing, mas, infelizmente, eles não tiveram suas edições traduzidas para o Brasil até o dia de hoje. E o último que eu vou citar entre esses grandes premiados é baseado em uma história real, que é o livro Invictus, que ficou conhecido pelo filme Conquistando o Inimigo. Esse título também virou subtítulo para lançar o livro aqui no Brasil. E ele conta a história de como o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, em uma tentativa de unificar o país depois de anos do apartheid, contou com a ajuda de um grande atleta de rugby para espalhar o esporte em um clube não segregacionista, ou seja, um clube que abrigava negros e brancos, preparando vários jovens negros para um novo estilo de vida e devolvendo ao país o prazer de sentir-se incluído nesse tipo de atividade. Sem falar que hoje em dia a África do Sul é medalhista no rugby, em vários de seus times, inclusive em competições de valor olímpico. Passa a palavra para a Anne. Olha, se a gente já for para a categoria LGBTQIA+, a gente tem muito exemplo de livros que têm esse contexto de esportes e competições, mas eu queria deixar um adendo aqui para a gente
pensar um pouquinho que esses livros, na maioria, são livros onde a gente tem protagonistas, ou as pessoas são duas pessoas alinhadas ao masculino. Então eu queria muito que a gente tivesse mais livros sáficos nessa jogada, porque até mesmo para montar essa lista eu tive um pouquinho de dificuldade, tive que repetir um título que a gente já vem falando no podcast há muito tempo, né? E eu vou começar com o mais óbvio possível, né? O mais queridinho de todos no momento, que é o Fenômeno, de Heated Rivalry, da Rachel Head, que vai vir para o Brasil pela Alt, já tem até título, né? Rivalidade Ardente, que na verdade é uma série, gente, que chama Game Changers. É uma série com 7 livros, que o último livro vai ser lançado agora, né? Se não me engano, nesse já primeiro semestre, e que conseguiu uma adaptação que, ao contrário do convencional, ela começa direto com o segundo livro e o primeiro livro ali no meio com um episódio tratando esse primeiro livro. Eu, pessoalmente, não gostei muito dessa série, eu acho uma série muito fraca, levando em consideração que eu li o primeiro livro e a galera não gosta muito desse primeiro livro, que é o livro do Scott, mas eu não consegui passar de 10% do livro do Shane e do Romanov aí, que é o russo. Eu acho que como adaptação, como série, foi uma ótima jogada, o diretor arrasou muito. Eu sei que parte do roteiro, não sei se é totalmente escrita pela Rachel, mas tem essa parte que é dela, então realmente ficou muito parecido com as coisas que a gente vê no livro, mas valeu mais a pena como adaptação do que como livro. E lembrando que tem 7 livros, isso aqui é uma pirâmide, tá? E ainda continuando no rock, como eu falei para vocês que eu tive que trazer mais um livro que a gente já vinha falando, trabalhando sobre ele no podcast há um tempo, né? Que é O Medo é Feito de Gelo, da Englantine, que é um romance sáfico entre uma patinadora que acaba sentindo que seu sonho simplesmente acabou por conta de um acidente e uma jogadora de rock mal-humorada, que inclusive é sua vizinha. Então, assim, já se prepara para um slow burn, carregada assim, ó, de representatividade, um pouquinho de drama e uns assuntos que a Englantine ela consegue trabalhar de uma forma muito boa. A mulher sabe escrever, gente. Os livros dela são maravilhosos, inclusive. Até os outros dela você pode conferir, muito bons. Anne, eu vou te cortar um minutinho aqui para fazer uma indicação a mais de livros sáficos que a gente tem sobre esportes do mercado. Eu esqueci de acrescentar isso no roteiro, me perdoem, mas é porque o livro ainda não foi lançado. A Marina Feijó escreveu o livro Paixão, Fúria e Patins, que é sobre roller derby. Ai, que da hora! Estava competindo no Livros do Futuro, desculpa, que era o concurso que estava no TikTok até pouco tempo atrás, mas ele foi um dos finalistas do concurso e infelizmente não conseguiu ganhar esse concurso. Por isso ele não foi lançado da forma que tinha sido planejado ele ser lançado. A Marina disse que vai provavelmente lançar ele ainda ou esse ano ou no ano que vem, provavelmente de forma independente. Então, vocês aguardem aí o lançamento de Paixão, Fúria e Patins pela Marina Feijó. Sigam o Instagram dela, que eu vou deixar na descrição desse episódio. A Marina já esteve presente aqui em alguns episódios com a gente. Ela é uma pessoa super legal, ela também escreve super bem. O tanto que ela manda bem no terror, eu acredito que ela manda bem no romance. Então, vocês fiquem atentos para essa próxima história. É isso. Volta, Anne. Ai, ela é maravilhosa. A gente conhecia lá na Bienal, um amor de pessoa. Então vamos lá. E por último, eu quero citar um romance aqui. Se você é uma pessoa que gosta de um romance mais que não tem a ver tanto com essa parte muito ultra romântica, né? Que é um livro com um pouco mais de realidade, que vai te chocar um pouquinho, te impactar, com um toquezinho de tabu, né? Você provavelmente vai gostar de Um Garoto Encantador, da autora Ibo, que conta a história de um garoto chamado Jeremy, que quando ele perde o pai dele, né, não no sentido de perder porque ele morre, mas sim porque o pai acaba sendo preso, ele sente o mundo dele ruim porque ele não tem outro familiar na vida dele, só o pai dele, que é um lixo de pessoa, tá? E ele acaba sendo acolhido pela tia, que ele não sabia que existia, ele achava que era só o pai dele e só. Acaba recolhendo ele, passando a criar o menino, porque o menino, se não me engano, ele tem
10 anos, e ele é super tímido e tudo mais. Ele acaba indo viver com a própria tia e ele conhece o Rob, que é o filho do marido da tia dele. E aí o Rob e a Stacy, eles acabam tentando fazer com que os meninos, como eles têm idade parecida, se tornem irmãos, mas na verdade a gente sabe muito bem que essa história vai virar um romance, então eles acabam tendo um romance ali escondido dos familiares, e nessa história é interessante que os dois são jogadores. Na história, o Jeremy é jogador de futebol americano e o o Rob de beisebol. E aí vale lembrar que esse romance tem um pouquinho de gatilho, então recomendo que você dê uma olhada antes, porque esse também fala sobre bullying, fala sobre abandono, sobre luto, e homofobia internalizada, então é bom vocês darem uma olhadinha. Mas se prepare para passar raiva, porque, nossa senhora, o que esse pai faz esse moleque passar na vida dele, nossa senhora amada do céu. Agora vamos para a transição. Bom, pessoal, eu tive uma grande dificuldade durante a pesquisa desse episódio para poder trazer para vocês livros do contexto do horror e terror que falassem sobre esportes e competições. Só que quando eu cheguei nessa parte do tema, eu só consegui achar livros que falavam sobre competições muito perigosas e eu não sei se elas se encaixam em esportes. E a gente está discutindo sobre isso aqui nos bastidores. Então, eu vou dar o nome dos livros, porém, vocês aí de casa decidem se vocês querem ler ou não e se isso se encaixa em ficção esportiva ou não, ok? Beleza, então. Nós temos A Longa Marcha do Stephen King, que saiu o filme no ano passado e, como vocês devem saber pelo trailer, conta a história de um grupo de pessoas que se envolvem nesse grande esporte perigoso, onde eles têm que fazer uma longa marcha por um caminho cheio de desafios, onde se você não ganhar esse montante de dinheiro que está supostamente no final da marcha, você morre no meio do caminho. E o livro trata das relações que são desenvolvidas entre os competidores que estão envolvidos dentro dessa história. Eu não sei como é que o filme reage a isso, porque o filme só tem 1h35, eu não assisti ainda, confesso, e o livro é bem mais extenso do que o filme aparenta ser, bem mais denso. Então, talvez vocês peguem no livro um desenvolvimento muito maior do drama, da dificuldade que é você passar por uma longa marcha que dura dias a fio sem parar e com todos os perigos que ela apresenta do que você sinta no filme. É mais fácil você se sentir mais afetado pelo livro do que pelo filme, na minha opinião apenas. Do Stephen também nós temos ter o Running Man, que não foi traduzido para o Brasil ainda, apesar de ser um livro velho pra caramba, mas eu acredito que talvez se ele vier pela Suma no futuro, ele ganhe o título de O Corredor, que é mais um daqueles livros que o King escreveu em parceria com o Richard Bachman, que na verdade é um pseudônimo, que é a segunda identidade dele, que ele cisma que é uma outra pessoa, porque ele dá crédito 2 vezes para si no mesmo filme. E é mais no mesmo livro. E é mais um livro daqueles que o personagem principal sofre uma maldição, só que dessa vez, ao invés de ficar mais magro a cada hora do dia, esse bendito desse personagem, em algum momento da vida, ele começa a correr, 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 porque ele tá fugindo de alguma coisa que não posso dar spoiler, e ele não consegue parar de correr. Então, se você quiser descobrir o porquê ele tá correndo e o porquê que essa coisa de que ele está correndo é tão perigosa e o porquê que os livros que o King assina como Richard Bachman são tão difíceis de serem traduzidos, porque são livros do início da carreira dele e quase nenhuma editora se interessa por eles, vocês vão atrás desses livros no ramo dos usados, porque é bem mais barato de comprar do que você tentar comprar uma nova edição dele importada. É isso, essas 2 indicações que eu queria fazer sobre horror.
Vamos para os livros nacionais que eu decidi indicar juntamente com a Anne nesse bloco. Falando sobre futebol agora, nós temos a escritora Alessandra Ferrer, que é a autora dos livros A Jogada do Acaso, e da série de 5 livros chamada Jogos Indecentes. Pausa para pirâmide. Exatamente. É uma baita pirâmide literária. Eu não sei como alguém achou assunto para fazer 5 livros nisso, mas enfim. Nós temos Meu Camisa 01, que é sobre o goleiro. Ok? Sim. Meu Camisa 10, que é sobre o atacante. Meu Camisa 6, que segundo o que eu entendi é um zagueiro. E o meu Camisa 8, que eu não sei qual é a posição que ele joga, mas assim, nós temos uma pirâmide aí. O único livro com personagem não branco é o livro número 4, que é o meu Camisa 6, onde a protagonista aparentemente é negra. Eu tô dizendo isso pela capa, tá, gente? Eu não consigo saber se os outros têm alguma representatividade que seja a não ser pessoas brancas. Todos os outros personagens são brancos e o universo envolvido se expande entre jogadores de futebol que fazem parte do mesmo time. Ok? E o último livro da série se chama Meu Último Gol. Então procurem aí pela Alessandra Ferrer, com 2 R's, e a série Jogos Indecentes. Essa autora perdeu a oportunidade de escrever 11 livros, cada um com cada jogador que fica. Exatamente. Não, pelo amor de Deus! Oportunidade perdida. Não dá ideia para essa mulher, Ia não. fazer um 12 para falar do técnico. Não, é capaz dela voltar, tá? Não, olha, Vocês 12, sabem. 13 com bandeirinha. Vamos botar o bandeirinha também. Ah, não, bandeirinha. Meu Deus do céu, é capaz dela voltar. Gente, não, o 13 então é com VAR, é com VAR. impedimento. Alessandra Ferrer, O 13 é com VAR. Se você ouvir esse episódio, tá entregue a ideia, tá? Você faz com ela o que você quiser. Ok? Tá entregue a tua ideia. Vocês que são leitores da Alessandra Ferrer, marquem ela para ela ouvir esse episódio quando ele lançar, por favor. Enfim, por último, outro livro sobre futebol, nós temos Jogada Certa, da Lili Dias, que é um romance mais 18, com protagonismo de 2 personagens pretos, que é entre um jogador de futebol e uma fisioterapeuta, tá? Ambientado no Brasil, um Enemies to Lovers e um Fast Burn, entre a Yasmin Venturini, sua xará, que é uma mulher... Que é uma mulher... Assim, a Yasmin? Ela é uma mulher obstinada, indomável, e ela tá tendo esse caminho dela de carreira brilhante, atravessado pelo Victor Hugo Leal, que é um atacante do futebol Ilhabela Clube. Porém, os dois se odeiam e batem de frente, discutem muito no primeiro segundo. Porém, adiante, o bendito do Victor Hugo, ele é o cara mais ordinário da face da Terra. Ele é atrevido, provocador, irritante pra caramba, mas ele também é atraente. Então, a tensão entre os dois vai continuar crescendo até ser anunciada oficialmente como a nova fisioterapeuta do time dele, e eles são obrigados a ter essa convivência forçada até o fim do contrato dela. Então, vocês vão aí acompanhar um cara que ele veste um uniforme muito parecido com o do Flamengo. Então, as flamenguistas da nossa audiência provavelmente vão correr atrás desse livro na primeira hora. Ok? Ok. Ah, não gostei, não. A palmeirense não gostou. Mas, ó, claro que não. Fica aqui, que é só porque eu sou palmeirense. É só pelo comentário do Flamengo. Não é pelo livro. Continuando na vibe de futebol, eu ia deixar por último, mas já que a gente já tá falando de futebol, se você quer um romance onde a mocinha, nossa protagonista, é esportista, então você pode se preparar para E Se Você Soubesse, da Tatiane Biasi, que é a Duda, que é a protagonista, jogadora de futebol, mas eu não vou falar muito sobre esse livro, porque
as histórias, né, do universo de E se, eles são todos meio que conectados. Então, o ponto de partida do livro da Duda é o gancho do último livro, né, da Paula, que fica aqui o meu respeito à personagem da Paula, que foi criada com o pior grupo de amigos da face da Terra, tá bom? Mas isso acontece porque ela escolheu ter apenas homens como companhia. Então você já põe na sua cabeça aí, mocinha, você precisa ter uma amiga mulher, pelo menos para ela olhar na sua cara e falar assim, amiga, para, você está maluca? Deus. Juro para vocês, mas os livros são muito bons, a Tatiane arrasa. Ok. Peraí, que eu vou continuar. Aí, temos livros de vôlei, tá? Então, se você gosta de vôlei, Além de Mim, do Dominique D. É um romance New Adult, isso mesmo, né? Que se passa na era das faculdades aí, college. Eu não curto muito, mas o livro dele é muito bom, tá? Ele trata bastante assuntos como rejeição, bullying. Novamente, a gente volta com primeiro amor, aquela homofobia meio internalizada de ele nunca vai gostar de mim, ele é completamente hétero. O livro é muito bom. A escrita do Dominique é maravilhosa. E ele também tem um outro livro com romance de esporte, mas com um jogador de tênis, que é O Ponto de Virada. Aqui a gente vai encontrar reencontro, tá? Um casal que se separou no passado e se reencontra depois de anos, já com eles completamente mudados. A gente tem um protagonista que tem problemas com álcool, então é melhor tomar cuidado com o gatilho. E a gente volta com aquela pitada de fama, de drama que também tem em Rivalidade Ardente. Os dois livros do Dominique são muito bons, tá? Vale aqui conferir. Aliás, todos os livros que o Dominique escreve são bons. O cara é muito massa, tá? Então, eu recomendo vocês a conferirem. Tem mais gente, mas só que se eu continuar aqui falando, gente, eu vou ficar 1 hora só eu falando às pessoas aqui, os livros que eu conheço de esporte, que eu achei que eu não conhecia. Mas aí, procurando para colocar aqui, eu achei um monte. Mas vale aí a recomendação para vocês. Mas, por favor, acompanhem a Tatiane é muito boa. Sou eu agora? Sim, senhora. Então tá bom. Então, eu vou trazer um pouco mais pro lado dos livros de fantasia, e aí a gente tem uma questão que, inclusive, vai voltar ao debate que a gente estava tendo no início um pouco antes da gravação, inclusive, porque, assim, quando a gente fala de livros de fantasia e ficção científica, eu vou focar mais na fantasia, porque é meu âmbito, mais ou menos. O que a gente tem são mais certos tipos de torneios para um prêmio, coisa parecida. Ou então em alguma disputa entre reinos, essas coisas parecidas. E aí a gente fica questionamento se pode ou não ser categorizado como esporte. Os que foram lançados recentemente no Brasil foi tipo Jogos de Herança, que não necessariamente é um livro de fantasia, mas entra meio desse negócio da competição, né? A maneira da Jennifer Lynn Barnes, A Maneira dos Reis, do Brandon Sanderson, e que são mais ou menos os lançados recentemente. Eu vou focar um pouco mais na parte mais antiga, que é onde está meu repertório. A gente, por exemplo, tem Trono de Vidro, que a gente tem no primeiro livro uma competição de qual vai ser o assassino do reino, né? O assassino do rei. E isso é tipo uma competição entre assassinos e meio que eles brigam e mostram o tipo de poder deles. Assim, eu li esse livro há bastante tempo, mas é uma coisa que eu categorizo mais ou menos quase como uma Olimpíada, se a gente pode falar dessa forma. É uma competição e, ao mesmo tempo, eles estão lá para mostrar as habilidades deles, né? A gente tem isso em Trono de Vidro, tem no segundo livro de Um Tom Mais Escuro de Magia, que é praticamente todo o enredo do segundo livro, que é uma competição entre os feiticeiros do reino de Arnis, e eles competem para, no final, ganhar um prêmio, sabe? É basicamente isso. Então a gente questiona, é um esporte isso? As pessoas estão usando magia, mas não estão necessariamente, como que eu vou dizer, usando o próprio corpo, praticamente, mais ou menos, né? A gente vai até, tipo, no próprio Harry Potter, que aí é o Inominável, né?
que a gente tem um esporte novo criado pela autora, a Inominável também, que é o quadribol, que é aquilo que eu falei para a Rayane, que eu não consigo falar de livros de fantasia com esporte sem falar de Harry Potter, porque é um dos maiores exemplos que a gente tem. E a gente tem toda uma discussão sobre como o quadribol é um esporte que parece que foi criado por uma pessoa que não entende nada de esporte. Porque a gente tem uma questão de cada ponto que se faz normalmente vale um ponto, mas a gente tem uma coisa que vale 150 pontos. Então, tipo, você pode estar numa partida de 7 horas com 10 pontos, o teu time ganhando de, sei lá, 15/0, mas se outro time pega o pomo de ouro, ganha 150 pontos e acabou o jogo. E a maioria dos esportes, quando fala de livros de fantasia, é basicamente isso. É um esporte criado em um universo fantasioso, misturando elementos de esportes diferentes. E é um pouco engraçado esse tipo de coisa, porque... como que eu vou dizer? A gente começa a questionar, de novo, se vale ou não categorizar esse tipo de coisa como esporte. Mas aí, na nossa convivência normal, a gente tem a justa, por exemplo, que é aquela coisa de 2 cavaleiros ficarem andando com um cavalo e uma lança, aquilo já foi categorizado como esporte. Então, a gente pode pegar e falar, é assim, sabe? Porque tá dentro do universo de fantasia deles. Basicamente. E se você parar para pensar, recentemente teve um campeonato chamado Kings League. Não sei se vocês viram. É um jogo de futebol, só que não é um jogo de futebol. Ele é um jogo meio de futebol de salão, sabe? De futsal, assim. É uma mistura meio maluca, que é onde começa o jogo. Ele na verdade, esse esporte, ele é meio que tipo um jogo meio gamificado, porque, como eu falo, o jogo, tipo, uma partida gamificada, porque você começa com um jogador de cada lado, e aí, conforme vai passando, não sei se é quando vai passando no tempo, que tem um tempo limite ali, ou se é quando o adversário faz um gol, que ele consegue um outro jogador entrar. Inclusive, isso aconteceu no Allianz Parque, claro, e o Brasil foi o campeão da Copa do Mundo. Pelo menos para isso a gente serve, né? Porque no futebol normal, um beijo. Mas é meio maluco. Realmente é como se eles tivessem pegado essa mistura do quadribol e falado assim, a gente pode fazer um futebol meio maluco acontecer. E não sendo futebol. Inclusive, o meu amigo até me falou que tem até umas cartas que eles dão poderes aleatórios para os jogadores, meio Super 11, sabe? Aquele anime bem antigo. Uhum. Nossa senhora! Mas, enfim, agora... Então, eu acho que vale como esporte, sim. Porque, cara... A minha cabeça expandiu muito agora. Pois é, procurem, gente. Procurem, porque vocês vão ver a coisa mais maluca. Eu estava em Fortaleza com o Ian, que é um apoiador nosso do Booksfera. Inclusive, apoia a gente, pelo amor de Deus. Eu estava com ele no dia e a gente estava assistindo uma partida, tomando uma cerveja, e eu perguntei várias coisas sobre ele, por isso que eu estou trazendo essa informação. Porque, cara, a gente pode levar até esse questionamento, por exemplo, agora a gente vai sair um pouco da parte de literatura, a gente, assim, e aquele esportes eletrônicos, sabe? O conceito de esporte agora hoje em dia tá muito amplo, sabe? Que vira competição, né? Competição mesmo. Eu coloquei esportes eletrônicos aqui, porque senão eu ia ser obrigada a citar, exemplo, Pokémon, que tem mangá, tá ligado? Sim, eu não citei o mangá, mas assim... Gente, pelo amor de Deus, leia Haikyuu, então, que é de vôlei. Haikyuu, Free, que é aquele anime de natação... Exatamente. Eu vou um pouco mais longe, aqueles Sword Art Online, sabe? Sim. Nossa, amiga, esse é muito ruim, cala a boca. Eu sei que é muito ruim. Esse é muito ruim. Mas, enfim, nem continua. Eu sei que é horrível, eu sei que é ruim, eu sei que é muito ruim.
Mas, enfim, a gente não citou jogos eletrônicos aqui, porque eu falei assim, não, se eu abrir espaço para citar videogame, eu vou ter que falar dos campeonatos de LoL e eu vou ter que citar mangá também, porque mangá também entra como conteúdo literário, e eu achei que mangá não cabia aqui, porque Sim. porque vai um episódio só para falar só dos mangás e dos animes que vieram disso. Exatamente. muito. Aí a gente tá devendo fazer esse episódio, inclusive. A gente tem que fazer porque vai ser 40 minutos só disso. Não tem como incluir todo mundo. Sim. Pelo Exatamente. menos eu acho que não. Mas enfim, a gente deixa isso para uma parte 2. Ih, Bom, durante a pesquisa desse episódio, eu, como sempre, fui atrás dos nossos apoiadores da Booksfera. O link está na descrição para você virar apoiador também. Escolhe lá o valor que você possa, apoia.se/Booksfera. E nessa vez, a Marina, que é nossa ouvinte há muito tempo, ela se superou. Porque ela botou o assunto do debate na minha mão e falou: Rayane, faça com essa informação o que você quiser. E eu fiquei assustada. Porque eu, Rayane, que sou a pessoa que repara tudo, não tinha reparado nesse detalhe. E eu estou alongando essa introdução aqui para agradecer a Marina. Porque, Marina, você foi extraordinária, tá? Muito obrigada. A categoria subgênero ou gênero literário, como vocês quiserem, rock romance ou romances de rock, está se solidificando a cada dia que passa dentro do cenário literário do mundo inteiro. Nós estamos tendo escritores brasileiros fazendo rock, sendo que esse esporte não é jogado aqui no Brasil, nem mesmo no Sul, que é o lugar mais frio do nosso mapa. E se popularizou com muita força nos Estados Unidos uma discussão sobre se essa solidificação, essa insistência nesse esporte em específico era fruto de uma ideia de um grupo de autoras brancas que se sentiram confortáveis de abordar um esporte onde só pessoas brancas jogam. Eu duvidava um pouco disso e eu fui procurar. E é verdade. Só gente branca joga hockey. Existem muitos poucos times no Japão, mas são coisas muito segregadas. Eles nem competem em grandes competições, os japoneses. E os times mais populares, conhecidos no mundo todo, são os de hockey entre o Canadá e os Estados Unidos. E a maior parte dos jogadores envolvidos são brancos. E todos os livros que eu consegui pesquisar dessa categoria de hockey envolvem pessoas brancas. E eu não estou dizendo pessoas brancas no banco do principal, eu estou dizendo pessoas brancas no livro inteiro, desde a capa até o fim. É sabido porque qualquer pessoa que já leu ou algo relacionado a esportes como o rugby, o hockey ou o futebol americano, que esses esportes são mais associados a pessoas brancas quando você pensa em jogadores famosos. O futebol americano ainda se exclui um pouco dessa condição, porque nós temos alguns jogadores negros muito famosos por conta de outras coisas que foram relacionadas aos esportes, mas não são diretamente parte desse esporte. Por exemplo, nós temos o Colin Kaepernick, que se tornou famoso porque ele fez um protesto, não porque ele jogava bem. Apesar dele ser um grande atleta. Se você não associou o nome à pessoa, foi aquele cara de Black Power que se ajoelhou para fazer um protesto contra a brutalidade policial durante o jogo. E quase foi preso por causa disso. Agora, nós temos a missão de tentar discutir hoje nesse tema tão complexo que é a ficção e junto com os esportes, se essa epidemia de livros de hóquei pelo mundo todo também pode ser um elemento que tenta resgatar certos valores da comunidade branca e conservadora para a nossa sociedade, fazendo uso
desse tipo de livro. E é por isso que eu disse que é um tema difícil. Ai, que situação. Caralho, que climão que ficou, né? Mas não, o clima Puxa desse vida. modo. Não, Cara, eu tenho uma opinião polêmica, se eu posso associar aqui. expressa. Mandar. Eu acho que a gente trabalhar esse tema para um cenário brasileiro, eu acho que ele não é tão profundo quanto a gente está tentando destrinchar aqui. Não é nenhuma surpresa para ninguém que certos temas eles entram em alta rapidamente e as autoras brasileiras, principalmente aquelas que dependem somente de livros, utilizam até o bagaço da fruta para fazer livro envolvendo isso para conseguir dinheiro, né? Então eu acho que quando a gente pensa numa autora brasileira tirando proveito desses temas, e eu estou falando daquelas mais famosas, daquelas que lançam 17, quase 20 livros ao ano, são puramente pessoas que querem ganhar dinheiro com livros que são moldados e que ela já tem um molde, que é o mesmo livro que ela fez de cowboy, é o livro que ela fez de futebol americano há uns 2 anos atrás, quando esse tema estava em alta. Aí agora ela pegou o mesmo molde e fez um de hockey. Porque eu acho diferente quando a gente compara com, por exemplo, a Chloe Walsh, que é uma escritora que a saga de livro dela, né, que quem me deu a saga foi a editora Bloom, inclusive é uma saga que eu gosto, mas cabe aqui dizer que, além de ser uma série altamente engatilhada, porque tem muito gatilho mesmo, tem várias cenas de choque, ainda assim é um livro altamente branco. Ele sai dessa ambientação americana, vai para algo diferente, né? Que é esse cenário irlandês, mas só tem gente branca. Só gente branca. Não. Para não mentir, eu acho que o único livro que eu vi foi o da Rachel Red mesmo, que em Game Changers, não é Game Changers, é o primeiro livro do Scott lá, Game Changers é o nome da série. Quando o Scott quer sair do armário e confessar que ele tem um relacionamento com o Kip, ele vai até o treinador dele e pergunta, porque o cara é um cara negro que foi um dos pioneiros no meio, pioneiros entre aspas, né, vamos por aqui, no meio como jogador preto numa liga de futebol, de hockey americano, e o cara sofreu um puta preconceito, e ele usa o cara falando assim, quando foi com você, como que você lidou com as coisas? Então, meio que assim, o personagem, ele é na verdade, ele é um apoio ali para dizer, olha só, hein, gente, tem um negro no meu livro, entendeu? Então, eu acho cenários diferentes quando a gente está usando esse tema, para quando a gente está vendo do lado de pessoas de fora, que tem contato com esse esporte, que vê a realidade desse esporte, que é literalmente, a gente falou de 3 esportes que são altamente brancos, que existem exceções de pessoas negras ou asiáticas no meio, e autoras brasileiras que utilizam esses temas porque sabe que é o tema do momento que vai ganhar dinheiro com isso. Eu posso estar errada, vocês podem discordar de mim, mas eu acho que a minha visão é mais ou menos assim. Eu concordo com você, Anne. Nesse sentido, eu concordo contigo, sim. Só que a minha principal preocupação nem é a população majoritária do livro inteiro ser de uma raça só, ou de uma etnia só. A minha principal preocupação são os valores que esse livro passa, que essa saga passa. Sim. Porque, assim, a questão do conservadorismo ser um ponto de discurso de propaganda política hoje, através dos livros de romance que a gente lê, que é um assunto para outro episódio, mas acabou parando nesse daqui também, é uma coisa que está muito presente nos dias de hoje, uma coisa que está sendo muito útil para ser utilizada em governos como o governo Trump lá nos Estados Unidos. O Trump está se utilizando da fama de certos atletas para poder
se bancar dentro do governo dele. Não precisa ser muito inteligente para ver isso. Vai ver quem é o Travis Kelce. O noivo da Taylor Swift, ele não é só noivo da Taylor Swift. Ele tem razões políticas para ser famoso igual ele é. Tá? E ele tá sendo um dos caras que tá alimentando aquela ditadurazinha lá. Então, você pegar um atleta para fazer ele de veículo para o fascismo não é novidade. Você pegar uma categoria inteira de literatura para fazer propaganda para o fascismo também não é novidade. O que me preocupa é ter escritoras que se apoiem em essa sociedade branca que elas pintam, como tentar fazer uma propaganda eugenista também em cima desses esportes. A minha preocupação é essa. Mas eu não sei até onde isso chega. Sim. Eu vou passar para a Yasmin e depois eu volto. Então, eu concordo com o que a Anne falou a nível de Brasil, porque, tipo assim, quando a gente fala de temas recorrentes na literatura, principalmente da parte BR, acaba, assim, é algo que está espelhando o que está fazendo sucesso lá fora, sabe? O fato disso estar fazendo sucesso lá fora, aí que a gente entra na parte do que você falou, Rai. Porque, assim, eu não acho que o hockey em si, o conceito de ter livro de hockey em si, seja algo reflexo do conservadorismo, porque a gente já teve isso antes, sabe? Off Campus tá aí, que foi um dos mais famosos livros sobre hockey, entre aspas, né? Que os protagonistas jogavam hockey. Mas sim, o fato de estar uma onda grande de crescimento em livros temáticos de hockey, com personagens brancos e completamente focado nesse tipo de coisa, é sim um reflexo do aumento do conservadorismo dos Estados Unidos. Isso aí não tem discussão nenhuma, sabe? Mas a nível de Brasil e não eu não só acho. Hockey, né? Então. Sim, claro. Só que assim, a gente vai lembrar de Off Campus. Você bateu logo na tecla que eu quase queria, Yasmin. Não tem discussão nenhuma e não tem representação e nem representatividade nenhuma também. Uhum. E são o quê? 6 livros? Não sei. São mais, porque a autora tem mais de 3. Tem mais o livro dos filhos e tudo mais. É uma quantidade infinita de livros e a gente não tem, tá ligado? Não que seja obrigação desses autores fazer isso, mas estamos em 2026, galera. Vocês vão fazer mesmo propaganda jornalista? Tipo, qual é a serventia disso? Qual é a ideia disso? Porque a discussão que está tendo na gringa, vamos dizer assim, entre o Twitter, o Blue Sky, o TikTok, cara, essa discussão é enorme, sério. Depois que a Marina me mandou as primeiras fontes, eu pesquisei mais e tem gente pra cacete falando disso. De tudo quanto é canto do mundo. E a maior preocupação dessa discussão que está gerando é a seguinte: essas escritoras poderiam, observem bem o tempo verbal que eu estou usando, poderiam estar usando o esporte, o cenário esportivo em questão como desculpa para só colocar pessoas brancas dentro do livro, para não se sentir obrigada a tratar temas diversos no livro. Porque se você explorasse outros esportes, vamos dizer, o futebol, o próprio basquete, que é extremamente popular nos Estados Unidos, mas ele tem uma presença majoritariamente negra, até mesmo dentro do WNBA, que é o esporte de basquete para a seleção das mulheres. Também é majoritariamente negro. Então, eles iam ser obrigados a ser diferentes. Esses livros iam ser obrigados a falar de racismo em algum nível. Eles iam ser obrigados a falar do que é ser preto, ou do que nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou na Europa. Eles iam ser obrigados a falar sobre isso. E eles não falam porque o hockey dá essa liberdade deles serem somente brancos e falar sobre temas apenas brancos. Sem falar que o hockey nos Estados Unidos ele é popular em estados muito específicos, entre os 50 estados e territórios que nós temos lá dentro. Sim. Que são estados conhecidos por serem republicanos, ou seja, estados que são reconhecidos por votarem no Trump. São aqueles estados onde faz mais frio, onde tem mais neve
e eles têm mais gente branca lá dentro, onde você quase não vê imigrante, porque o imigrante é impedido de entrar com mais peso do que ele consegue ser impedido nos outros estados, que são fronteiras com o México. Então, é um negócio muito de propósito, ou pelo menos dá a entender que é de propósito. E por isso que essa discussão e esse problema estava surgindo lá. Porque o pessoal começou a lembrar não só de Off-Campus, mas o pessoal começou a lembrar de outros livros com atletas que não fizeram tanto sucesso mundial quanto o Off-Campus fez, mas que acabaram servindo como propaganda para essas cidades, para esses estados, sobre aquela vida pacata de cidade pequena, onde eu sou uma mãe que vai ter filhos. Eu me apaixonei pelo jogador de hóquei, lindo, forte, branco, de olhos azuis, que por acaso resolveu estudar na minha escola. E agora eu vou ser uma mulher descalça, grávida e evangélica. É esse o contexto que eu estou preocupada. Entender? Sim. Sim. Mas, ao mesmo tempo, me vem aquela sensação de que elas são muito burras para isso. Mas eu sei que não são, eu sei. É muito ingênuo pensar. Mas, ao mesmo tempo, eu fico com essa impressão de, nossa, mas a cidadã média estadunidense conseguiria fazer isso de forma completamente ridícula e mal feita? Sim. Cara, entendeu? Como propaganda, talvez não. Mas eu concordo com você tá certo. Não, claro, a gente pode pensar na ideia de tipo, elas não são inteligentes o suficiente para isso. Beleza, mas assim, entre aspas, foda-se. Porque 1984 não foi escrito para ser propaganda, mas foi utilizado como propaganda anticomunista. Eu acho que vai ser só mais um esporte da moda. Eu entendo e eu concordo com o que você falou, mas eu acho que vai ser só mais um esporte da moda que da próxima trend de como literatura. O futebol americano já foi alguns anos atrás. Já foi futebol americano, já teve rugby, sabe? O tanto de coisa com rugby que a gente já teve, sabe? Então, assim, eu sei que você tá falando e eu concordo, sim, mas eu não acho que vai ter tanta relevância assim até certo ponto, porque... Por exemplo, desculpa te cortar, Não, pode falar. mas eu acho que, como a Yasmin falou, são cíclicos esses temas, certo? Então, certo. Eu entendo, eu concordo com o diálogo, né, o debate que está sendo criado em cima disso, mas daqui para frente, quando a Taylor realmente se casar com o jogador dela lá, que eu nunca sei o nome Travis. do filho da puta. O Travis aí. Você acha que não vai ter vai virar uma onda magnética de outros livros de futebol americano? Cara, que também é um esporte majoritariamente branco. Provavelmente, é provável que aconteça sim, só que eu não tô falando, eu citei o Travis, mas não é um problema particular dele, tá? Eu citei ele porque foi o primeiro nome que me veio à cabeça quando eu comecei a falar sobre homens que são do esporte e ajudaram a eleger o Donald Trump. Ele foi um desses homens. E não é um negócio que eu estou inventando, é um negócio que está comprovado. Vocês vão no Instagram dele e vejam. Está escancarado lá como ele fez isso. Qualquer jornalzinho deu essa matéria de como que ele e o time dele ajudaram a eleger esse maluco. Sim. Isso. Só que, entendeu? Só é o seguinte, ele tem podcast com milhares de pessoas ouvindo ele. No YouTube e em outras plataformas. E esse podcast deu muita audiência para o governo Trump e continua dando. Os amigos dele, todos os amigos dele votaram no Trump. Inclusive o irmão dele. Inclusive o irmão dele. Então, dane-se se a Taylor Swift votou na Kamala, se ela fez propaganda para o Biden, se ela fez propaganda para o Obama. O marido dela, quem sabe futuro pai dos filhos dela, votou no Trump. É trumpista. E incentivou milhares de pessoas para votar no Trump também. Então, se você não pode querer me tirar da minha cabeça que no futuro, quando saírem outros livros de futebol americano inspirados na história da Taylor Swift, vai sair com gente branca que votou no Trump. Não, também. Eu não tenho expectativa de que não seja.
sabe? Mas eu tô Exato. Eu tô falando que nesse caso em específico novamente é só mais um tema que eles estão usando para poder fazer os livros com a visão de mundo deles. E isso não vai mudar, só vai mudar o tema, entendeu? É isso que eu tô falando. É isso. Exatamente. O rock, ele hoje é a fórmula que eles estão usando para colocar esse molde conservadorismo de família, de conceito de que a mulher, ela em algum momento, ela vai abdicar da carreira dela, da vida dela, para ser mulher daquele cara que é muito famoso, e ela vai ser a esposa troféu dele. Mas isso vai mudar daqui para frente. Vai ser o rugby, vai ser o futebol americano, vai ser Fórmula 1, sei lá, vai tornar alguma outra coisa. Eles vão achar uma brecha para isso. Olha só, e outra, isso não é uma coisa exclusiva dos Estados Unidos, não, tá? Os doramas estão aí, sabe? Então, assim... Exatamente. Mas o dorama... Mas o dorama é diferente. Mas o dorama é um bagulho diferente. E é um negócio muito mais específico para a Ásia. Então, a gente tem que... mas é o que eu tô falando. Falar do contexto asiático puro. Porque o contexto asiático puro da propaganda, até no contexto religioso, é diferente dos Estados Unidos. Sim, então, eu tô falando que é a mesma coisa, mas... O que eu estou dizendo é que se a questão é uma discussão sobre propaganda, de conservadorismo, a gente tem que ver que assim, não é só de lá que está vindo isso, entendeu? Sim. Mas eu concordo com a Rai. O peso de um dorama é diferente porque ali é basicamente o governo tentando incentivar as pessoas a terem mais filhos. E aí é uma coisa completamente diferente do que o cenário americano e tudo que envolve. Assim, mas no sentido de ter mais filhos, a propaganda dos Estados Unidos também está sendo feita nesse sentido. Porém, o que eu falo que a Coreia... Não, tô falando da Ásia. Não, o que eu falo que a Coreia é mais particular, nem é o sentido de tenham mais filhos, aumentem a nossa população, porque os Estados Unidos também está fazendo isso agora. É que os Estados Unidos fala assim, tenham mais filhos brancos. Sim. E a Coreia fala, tenham mais filhos. Ela não fala, tenham mais filhos coreanos. Ela fala, tenham mais filhos. Mas olha só, eu vou dizer para você, eu vou te perguntar. Qual dorama que você já viu, em geral, não que você necessariamente assistiu, pode ter visto capa, pode ter que tinha algum casal interracial? Nenhum. Não, aí pelo amor de Deus, Mas amiga, até assim, no máximo eu tinha entre etnias, eu posso chamar assim, que era um coreano do norte com um coreano do sul. Sim, então, aí só a questão é que não é que a diferença é que dos Estados Unidos é mais explícito, porque o coreano Exato. Mas aí também é um bagulho que envolve... É que, como a Rayane falou, são outras camadas, Sim, sabe? cultura diferente. Exatamente, é uma parte muito cultural dos caras. E não é só coreano, galera. Isso é muito forte na China, muito forte na China, muito. Então, muito complicado. É um assunto bem diferente do que a parte americana que a gente tá falando, que é realmente uns caras... A gente vai precisar abordar isso em outra hora. Mesmo. Isso aí é uma coisa que é muito mais profunda e demora muito mais para poder ser comentada. Exatamente. Sim. É por isso que eu falei que o episódio hoje, apesar de ter começado divertido. Nossa, a gente foi para uma... Nossa, você sorte de climão e diversão, gente. Exatamente. Foi numa escala de 1 a 100, minha filha. Porque a situação não tá fácil para o mundo inteiro. Por que você acha que a gente ia ser fácil hoje? Exatamente. Mas assim, gente, caminhando para o encerramento, o objetivo desse episódio aqui, além de recomendar uma lista de livros sobre atletas que abrangessem todos os gêneros literários possíveis e incentivar vocês a procurarem mais livros que falam sobre competições, torneios, combates, porque a gente precisa também procurar pela literatura incentivos a cometer atividades físicas. Existe um monte de gente que lê enquanto malha ou enquanto treina. Eu não sei como é que isso é possível, porque seria muita informação para o cérebro processar ao mesmo tempo, mas tem gente que faz isso. Eu acho bem performático. Então a gente quer aqui, pelo menos para a primeira parte do episódio, fazer um incentivo à saúde.
para que nós, leitores, também tenhamos ideias de como sair do sedentarismo, pelo menos aos poucos, para que a nossa saúde fique um pouco mais preservada, apesar de nós exercitarmos muito o nosso cérebro e pouco o nosso corpo, quanto leitores que somos. Agora, essa segunda e última parte que a gente fez aqui, esse debate super ultra profundo sobre raça, etnia, eugenia e como a propaganda conservadora é espalhada dentro desses livros, foi só um apontamento que uma ouvinte nossa fez para a gente e me fez ficar muito motivada de procurar ir atrás dessa história. Eu espero que vocês, nossos ouvintes, como eu sempre falo, desenvolvam esse debate com seus amigos, sua família, quem quer que ouça com você esse episódio em casa ou no seu espaço online, para que você descubra aonde mais você vê esses pontos de possível propaganda. Porque isso com certeza não está isolado nos livros de esporte. Isso com certeza não está isolado no cenário do hockey. A gente talvez volte nesse tempo em algum momento, mas o desenvolvimento que eu teria a trazer hoje era esse. Eu espero ter conseguido acrescentar alguma coisa. Para vocês, nesse contexto, que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse episódio. Eu vou dar liberdade para as meninas acrescentarem a finalização delas e depois eu encerro, gente. Sinceramente, me quebrou aqui, gente. De verdade. Eu não estava esperando esse final que a gente teve agora. Eu também não. De verdade. Mas eu também espero que a gente possa pensar um pouquinho no cenário brasileiro de que a gente tem tanto esporte brasileiro para poder falar do que se apoiar em esportes que a galera mal sabe como que funciona, como que é, não tem contato. Então, para que a gente veja mais esportes, né? Eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas, eu incluso, tá? A maioria das pessoas que leram livros sobre hockey não faz ideia de como o jogo funciona. Não, amiga, eu lendo Biden 13, eu não sabia nada de rugby, e eles falavam uns negócios, tem uma parte que o Johnny tenta ensinar a Shannon, e eu não entendia nada, e eu fingia que eu tava entendendo, eu passava as páginas e falava... Eu não sei de nada. Eu não entendo nada. Nada. De verdade. Na minha cabeça, tinha que ser obrigação da escritura explicar essa porra dentro do livro. Claro, com certeza. Olha só, eu vou ser sincera pra você. Se não faz diferença na história, eu não quero saber. Sendo bem... Mas a partir do momento que faz a diferença na história, você tem que explicar, caraca. Não, eu acho que assim, eu acho que existe uma diferença de livros que são lá de fora com o esporte delas. Não precisa falar. O público delas sabe. Eu acho que a diferença é quando a gente está falando de um público brasileiro que não tem contato com isso, não sabe como que funciona. O mínimo é ter tipo um disclaimer, igual a Rayane falou no começo, falando assim, ó, o esporte é tal. Ele funciona desse jeito. Para te dar um engajamento para você entender como que funciona. Porque a gente sabe que a maioria das vezes o esporte ele tá ali como uma função de, sei lá, tratar alguma coisa. E o cara sofreu uma lesão e agora precisa da fisioterapeuta. Então, ele é mais uma parte do plot do que realmente o ponto central. Mas eu acho completamente diferente ler um livro de hockey, de futebol americano, do que ler um livro de futebol, do que ler um livro de vôlei, que eu sei como que funciona, eu sei como que tá lá, como que o cara chegou e fez o gol. Eu sei como que ele fez. Como ele marcou aquele ponto, eu sei. O rugby eu não sei, não. É que, cara, eu sempre... Quantos deles... Olha, na moral, o livro que eu li de hockey é tipo off-campus. Cara, eu não lembro se tiver, tipo, bem foda-se mesmo. Mas, tipo, eu não lembro se tem uma cena desse livro que é dentro de jogo. Tipo, focando no jogo em si. Fulano tem essa coisa, Não lembro se tem. Eu sei que tem muita putaria. Agora, se tem cena dentro do jogo, eu acho que não tem. Se tiver, eu não lembro. Aí eu te pergunto. Eu vou incorporar o Marcel Rezende agora.
Se é pra fazer isso, esse bendito desse maluco, desse garoto aí, podia estar fazendo qualquer outra merda. O que ele tá fazendo no rock? Cara, ele podia estar jogando, sei lá, ele podia estar jogando basquete, vôlei. Ele não faz Ele podia estar jogando LOL, amiga. Ele podia estar jogando LOL. Não podia não, porque aquele físico lá que ele tem, você não consegue jogar no LOL. Mas assim... Ai, cara, consegue sim. Consegue sim. Pode ser sobre qualquer coisa. Sim. Pelo que eu lembro, né, gente? Isso aqui eu tô falando como uma pessoa que leu esse livro há mais de 10 anos. Não ironicamente, eu li com 15 anos esse livro. Mas assim, o que eu lembro não faz nenhuma diferença ele seria um time de hockey. Não faz nenhuma diferença. Eu acho que a única diferença é que, tipo, porque as meninas ficam indo nas partidas, as coisas assim. Mas no livro eu não lembro de uma cena deles dentro de jogo, tá? Então, assim, cara, a maioria desses livros que engloba esporte e é de romance, livro de romance que engloba esporte, geralmente não faz diferença nenhuma qual tipo de jogo que eles estão jogando, em geral. Então, tipo, pra mim, foda-se que não explicaram pra mim como que funciona a contagem de coisas. Na moral, não ironicamente, eu aprendi mais sobre hockey vendo Divertidamente do que lendo os 3 livros de Campos. Por incrível que pareça. Nice. Da hora. Tá melhor que muito. Eu agora não sei nada de rugby, gente. Eu li 4 livros da série da Chloe Walsh. Eu não sei rugby nem o outro que o outro joga, que eu não sei nem o nome. Cara, Hurling, eu acho. Acho que chama Hurling. Não sei nada. Eu só sei que é com taco. Eu não sei como é que eles marcam o ponto. Eu não sei. Cara, rugby, agora eu tenho uma pergunta muito sincera. Rugby, eles usam bola, e se eles usam bola, eles chutam a bola ou eles usam a mão? Eu acho que eles arremessam. Ué, mas o futebol americano também, não é? Qual que é a diferença de futebol americano e rugby? O futebol americano tem chute. É um chute só, que é o famoso... Ah, tá. Então o rugby é só arremesso. Que eu saiba, o rugby é só arremesso. E qual que é a diferença do rugby pro handball? É porque no rugby você pode mexer porrada nos outros, no handball você não mete. Nos outros, tá. No handball não, né? No handball você não mexe porrada nos outros. E handball é muito mais legal. Handball é mais legal. Ai, gente, ó, fica aí, ó, vocês, autoras brasileiras, pelo amor de Deus, vamos fazer um livro de queimada. Um livro daquele negócio que você... Daquele coisa que você tem uma raquetinha que você faz na praia, que é uma bolinha, raquetinha. Beach tênis? Beach tênis. Ai, amiga, para com isso, sai daí. Eu acho que não. Frescobol, beach tênis. Frescobol, isso, não é beach tênis, não, frescobol. Futevôlei. Se virem, pessoal. Ah, não, mas futevôlei é muito fubango, não. Futevôlei não. Futebol é melhor que o beach tênis, melhor que o pés todos cheios de areia, tacando areia na cara dos outros, não. É muito fubango. Não, gente. Eu tô chocada com essas informações. Eu ainda acho que queimada ia ser muito mais legal. Cara, eu não sei em que o cenário eu ia ter queimada com adultos, porque eu nunca joguei queimada depois de adulto. Ué, não tem queimada nas Olimpíadas? Amiga, tem um monte. Gente, procurem no TikTok de vocês os jogos de queimada. É porque normalmente eles são feitos mais por minorias LGBTQIA+, mas é muito legal de ver. Okay. Nossa, é muito da hora. Procurem depois para vocês verem como que é uma partida. E as bichas são completamente competitivas. E extremamente violentas, isso eu tenho certeza. Exatamente, amiga. Eu achei, mas é muito legal de ver. Por favor, assistam. Não sai sangue nem nada, pelo amor de Deus. Nós ainda somos aí de jogos, competição justa. Do terror que... Aí, Rayane, eu joguei o pote na sua mão. Não, mas sério, se você for pro terror entre os filmes, a gente tem filmes sobre isso. Tem filmes de body horror que falam sobre o contexto de um esporte muito parecido com a queimada. Depois eu dou as confirmações dos nomes e dos diretores para vocês, mas
Eu não citei os filmes aqui nesse episódio, porque dá um episódio inteiro só pra falar dos filmes de terror que falam sobre esportes. Uhum. Mas esse episódio era para falar de livro. Então eu só citei os filmes que tinham livros como inspirações e não citei nenhum filme que não tinha livro como produto de fundo. Mas depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só com os filmes. Dá pra Sobre fazer, esse legal. sobre esse negócio de filme, eu lembrei aqui outro de um filme que envolve hóquei, né? Que eu aprendi um pouco mais sobre hóquei do que com off-campus também. Que foi Qual? o Fada do Dente, gente. Fada do Dente, O Fada do Dente. É verdade! O livro, olha, a The representatividade. Hã? É com The Rock. É com The Rock. Com ele vestido Verdade. de drag, maravilhoso ele. Não, mais representatividade do que o livro de rock que a gente tá tendo, tá vendo? É verdade? Ai, Tá meu Deus, fácil. Yasmin. Ai, eu quero ir embora. Acabou. Vamos, que o Oi, nível gente, acabou. Acho que É isso, mais chato gente. ver esse episódio, né? Incrível. Oi, gente, muito obrigada por terem ouvido até aqui. Bebam água. Bebam água, façam higiene das mãos. Eu vejo vocês na próxima. Até lá e tchau.